Nesse vídeo a gente vai dar sequência aqui na construção do nosso projeto, lembrando que no último vídeo a gente já deixou configurada a parte do SLint e do Prilia, e nesse vídeo aqui nós vamos adicionar mais camadas para deixar a separação de responsabilidades mais claras e também facilitar aí no momento de fazer os testes. Para isso eu construí aqui esse diagrama, na qual a gente vai passar passo a passo cada um dos pontos que eu for construindo de forma visual para facilitar aí a leitura, porque no final vai ter bastante quadradinhos desses aqui. Pode ser que simplesmente deixar todo o código aqui de uma vez não seja tão fácil para a galera que está começando a programar, né? A ideia desse vídeo é pegar aí o público mais iniciante barra intermediário. Então, para o pessoal que está começando, vai ser legal ter essa parte visual. Então, hoje, o que eu tenho aqui? Eu tenho a entrada do meu cliente batendo no meu server, o meu server batendo no meu app, e eu tenho um teste aqui acontecendo em cima desse app. Então, toda vez que eu bato com o Bruno aqui, eu faço uma requisição HTTP para dentro do meu projeto, o que acontece é que ele bate aqui nesse arquivo server, esse arquivo server chama o meu app, e o meu app tem as minhas rotas. Nos meus testes, eu já estou chamando direto o meu app, passando aqui cada uma das requisições exatamente como está no desenho aqui. O que nós vamos construir nessa aula? Essa segunda camada, que é a camada de infra. Então eu vou tirar de dentro desse app aqui, essa parte dessas rotas e os retornos dessas rotas e separar em dois novos tipos de arquivo. Eu vou ter o arquivo de rotas, onde eu vou ter cada uma das rotas get, post, put, delete, e os retornos dessas rotas aqui, os valores que serão retornados, estarão dentro dos meus controllers. Vamos começar aqui então, rodando os nossos testes para ver se está tudo funcionando. Está tudo rodando. E eu vou deixar ele rodando aqui no modo watch. Então, vou rodar com ban. Vou até fazer o seguinte, vou criar aqui um script de testes. Testes. Vamos chamar ban teste. Que aí eu só posso rodar com yarn teste direto. E ele já executa. E se eu quiser rodar ele no modo watch, basta eu colocar yarn teste, -- watch. E ele vai ficar executando para mim aqui no formato de watch. Então, toda vez que eu salvo, ele reexecuta o código. Se eu fizer qualquer coisa aqui, qualquer alteração, por exemplo, tirar essa exclamação daqui e salvar, o teste passa a falhar e eu tenho isso acontecendo em tempo real. Então, a ideia é a gente modificar tudo que tem de modificar aqui, sem perder os testes, né? O teste continue funcionando no final. Eu vou precisar de fazer uma alteração aqui, porque eu vou criar uma rota base para a gente ir construindo as demais partes do projeto. Então eu vou gerar aqui também uma nova branch para facilitar aí o rastreamento de código de vocês. Então, controllers, routes. Esse é o vídeo número 2 dessa série. Já vou deixar aqui numa branch separada. A primeira coisa que eu vou fazer é aqui dentro do meu Rono test, eu vou chamar isso aqui de end-to-end, salvo, só para poder, no final eu vou ter 3 tipos de teste. Eu vou ter teste end-to-end, teste de integração, testes unitário. Na verdade eu vou ter mais um, que vai ser o teste de carga, mas eu não executo ele aqui por dentro do projeto. Por enquanto, vão ser somente esses 3 dentro do próprio projeto e mais um, que nós vamos utilizar o K6 aí da suíte do Grafana, para testar a questão de consistência, quando eu tentar executar várias chamadas ao mesmo tempo com vários usuários para ver se a aplicação está respondendo de forma adequada aí a um teste mais pesado. Beleza, vamos fazer aqui então a separação gerando um novo diretório chamado infra, de acordo com o desenho aqui, né? Eu tenho um diretório, isso aqui seria um diretório infra e dentro eu tenho mais 2 diretórios, o routes e controllers. Então eu vou gerar aqui routes e o diretório controllers. Como eu gosto de trabalhar aqui, dentro de cada um desses diretórios, eu costumo gerar um novo arquivo chamado index.ts, onde eu faço a exportação de tudo que tem aqui dentro. Então, assim, na hora que eu for importar em outros arquivos, eu importo apenas do meu diretório index, né, do meu arquivo index, e eu não preciso ficar importando arquivo por arquivo. Isso é uma forma minha de trabalhar, não é obrigatório fazer isso aqui, mas eu acho mais legal e fica mais organizado ali na hora de fazer as importações. Então aqui eu vou gerar um novo arquivo chamado base.routes.ts. Eu quero colocar como base porque, eventualmente, se eu tiver outro tipo de rotas, por exemplo, de usuários ou qualquer outro tipo, eu chamo sempre o início aqui com o tipo da rota que eu estou criando. E aí eu vou vir aqui no meu app, vou recortar toda essa parte aqui,
salvar, os testes já vão parar de funcionar, porque ele não vai conseguir encontrar mais as rotas, e vou colar aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é importar o Rono, então import Rono from Rono, e eu vou gerar uma nova variável aqui, const base route, vou dar o nome dela aqui, base routes igual a new Rono, não Rono request, Rono, e vou alterar esses caras aqui para esse base route. E no final eu vou exportar essa variável. Se eu venho aqui no meu app agora e coloco app.route, que é uma função que vem de dentro do meu próprio Rono, eu posso passar aqui qual que vai ser a rota, né, o caminho, o path dessa rota, e o meu arquivo de rotas, que vai ser o base routes.ts aqui, ele já puxou. Ó. Lembra que eu falei desse arquivo index? Repara que aqui eu tenho infra, routes e o nome do arquivo. Se eu venho aqui e exporto tudo de dentro do meu arquivo de base, eu consigo vir aqui agora e tirar isso. Então, se eu tiver várias rotas aqui dentro, eu vou sempre importar dessa forma. Sempre de dentro de infra/routes, eu vou ter que várias outras rotas aqui. Né? XYZ, ABC, e aí, à medida que eu for passando essas rotas, sempre vai ser importado de um único arquivo. Então, vou tirar isso aqui, não existe. Só para exemplificar para vocês. E aí, olhem para o teste aqui embaixo, já está funcionando novamente. Agora que eu tenho as minhas rotas, eu vou gerar os meus controllers. Controllers aqui, eu gosto de trabalhar da seguinte forma. Ao invés de eu ter um arquivo de controller para todas as rotas, eu gosto de cada uma das rotas ter o seu arquivo de controller separado. Isso vai facilitar principalmente na hora de fazer validação de campos, por exemplo. Eu quero que ao fazer um post, os meus campos sejam do tipo XYZ, que a gente vai usar também o Zod para poder validar. E aí, se eu tiver tudo isso em um único arquivo, vai ficar um controller muito grande. Por isso eu gosto de separar cada um em um arquivo. Então, por exemplo, para esse aqui, a rota get aqui, eu vou gerar um novo controller chamado get.controller.ts. O nome aqui vocês podem escolher, eu estou colocando esse, mas pode ser qualquer outro. E aqui eu vou exportar de dentro uma classe getController. E dentro dessa classe eu vou ter um método chamado handle. Então, async vai ser um método assíncrono, handle, que retorna alguma coisa. Nesse caso, essa primeira rota vai retornar esse texto aqui para mim. Quando eu passo para cá, o TypeScript já vai começar a reclamar aqui falando que não sabe o que é o C, e eu vou passar esse C como parâmetro aqui da minha função handle, né, da minha função de dentro do meu controller. Esse C, repare que também aqui agora o TypeScript está reclamando, que está falando que ele é do tipo N, e eu preciso informar qual que é o tipo dele. Se eu voltar aqui na minha rota base e parar o mouse em cima do C, vocês vão perceber aqui, ó, que esse C ele é do tipo context, que vem de dentro do próprio Rono, aqui da biblioteca do Rono. Então, o que eu vou fazer aqui é passar context, e ele vai importar de dentro do Rono esse context para mim. Repara também que agora, olha só, está falando que aqui, na hora que eu importei, ele importou o context completo, só que isso aqui é só uma tipagem. Então, quando eu salvar, ele vai colocar esse type para mim aqui na frente. Isso aqui é uma regra do ESLint, que é exatamente essa aqui que eu não mostrei na última aula, que ele sempre vai importar, quando for tipagem, somente tipagem, ele coloca esse type aqui na frente da importação, facilitando aí a leitura do que é, de fato, um pacote importado, ou um arquivo, ou uma tipagem. Então aqui está tudo certo. O que eu vou fazer agora é vir aqui no meu get, retirar isso daqui, que eu não vou chamar mais dessa forma, e aí eu preciso chamar esse getController para dentro do meu base route. Antes eu vou exportar tudo aqui dentro, então tudo de dentro de getController, e aí eu preciso instanciar esse controller aqui para dentro da minha rota e chamar essa função handle para que o retorno desse texto que estava sendo passado aqui no meu teste passe a funcionar novamente. Então eu vou gerar uma nova constante aqui, chamada getController, igual a new getController, e aqui eu vou passar getController.handle, passando o C como um valor aqui para dentro da minha função.
Só de fazer isso, vocês reparam aqui embaixo que o meu teste já voltou a funcionar novamente. Existe uma forma reduzida de eu fazer isso aqui, como eu não estou fazendo nenhum tipo de mudança, nenhuma alteração aqui do lado do meu get, eu posso ocultar essa parte e já passar direto o handle assim. Também funciona, tá? Então ele está chamando o handle e passando esse contexto para cá para dentro, sem precisar de usar aquele arrow function para executar aqui a função. Está passando aqui embaixo, vamos para a próxima rota. Então eu vou gerar aqui, vou copiar, né, duplicar esse arquivo, vou chamar ele aqui de post, vou mudar o nome aqui para post controller. Qual que é o retorno dessa função? É essa aqui. Vou salvar e jogar para cá. Venho aqui na minha base e faço o mesmo aqui. Primeiro gero uma variável chamada post controller igual a new post controller. Reparem aqui que ele importou diretamente do arquivo. Eu não quero isso, eu quero que todas as rotas estejam sendo chamadas aqui de dentro. Então, para isso, eu venho aqui e exporto o meu post controller e eu posso tirar daqui e passar para cá, que vai funcionar perfeitamente. E aí eu chamo o meu post controller aqui exatamente como eu fiz com o meu get, passando o handle, salvo. Repare aqui embaixo que o teste novamente está passando. A mesma coisa eu vou fazer com o put. Então vamos duplicar aqui. Put. Já vou aproveitar para mudar o nome. Put controller. Vamos vir aqui no index e já exportar de uma vez para não esquecer. Já tenho o put aqui. Venho na minha rota novamente, recorto o retorno que vai ser passado aqui para o meu put. Gero uma nova variável aqui, put controller, que vai instanciar esse put controller. E aí eu posso passar aqui como um handle. Salvo, e aqui embaixo, mais uma vez, o teste está passando. Por último, mas não menos importante, eu vou ter aqui o meu delete. Vou copiar do get, que ele é menor. Então eu vou ter aqui um delete. Aqui é delete controller. O meu retorno aqui é um body vazio, somente o status code 204, né, que é o no content. Gero uma nova variável, delete controller, igual a new delete controller. Eu esqueci de passar lá para o index, então repare aqui que ele está importando diretamente do arquivo. Vamos exportar aqui, delete controller. E mais uma vez, repare que aqui ó, o sort ele já está reclamando porque o D aqui não está ordenado. Isso vem aqui do meu ESLint, esse simple import aqui. Então se eu venho salvo o meu arquivo, ele vai ordenar. Então repare que ele já ordenou aqui para mim. Vou apagar aqui para importar novamente. Pronto, e eu vou passar aqui o handle. E tá aí, tá tudo feito agora. A gente já tem os nossos quatro controles separados, um arquivo de rotas aqui já configurado. Esse arquivo está sendo chamado aqui pelo meu app e o entry point da minha aplicação é o server, exatamente como está aqui no desenho do diagrama. Então, eu tenho um app chamando as rotas e as rotas chamando os controllers. Para esse vídeo, um vídeo menor, eu vou tentar fazer vídeos mais curtos, assim, para ficar mais fácil de entender. É isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Já vamos comentar aqui, né? Não vamos esquecer de comentar. Então, routes and controllers adicionados, né? O added. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo.